Olá, pessoal. Eu sou o Richan Samir e hoje aqui no papo sobre constelação familiar temos a participação da Flávia Vilaverde. Ela é psicóloga, terapeuta em constelação familiar. Ela está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre a experiência dela em instituições de cumprimento de medidas socioeducativas. Então, Flávia, muito bem-vinda. Passo a palavra para você para falar um pouquinho dessa experiência para a gente. Oi, Richan, tudo bom? Prazer estar aqui. Agradeço muito esse encontro e vou falar um pouquinho dessa experiência, né, nesses espaços de cumprimento de pena. E eu coloquei assim porque, além das casas socioeducativas, eu trabalhei também com réus que cumpriam medida alternativa na CPMA de Belford Roxo, dentro do Fórum de Belford Roxo, e também numa casa socioeducativa de São Gonçalo, que apesar de fazer parte da vara de infância e adolescência, essa casa socioeducativa, ela é um lugar de cumprimento de pena que se assemelha muito a uma prisão, mais até do que a uma escola, né? Então, o que eu percebi é que esses espaços, eles são espaços que eu considero que não deveriam nem existir. E aí fiquei pensando, caramba, o que eu estou fazendo nesses lugares, né? Já que eu acho que isso aqui não deveria nem existir. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes que a gente pode fazer nesses espaços. Primeiro, quando você entra num espaço como esse, você tem a certeza de que ele não deveria existir, porque você vai conhecendo ele a fundo. E a partir dessa minha entrada nesses espaços, eu pude perceber com a constelação familiar que eles descumprem as 3 ordens do amor, que a gente pode até um dia fazer um encontro sobre isso, né? Mas as ordens do amor são a base da constelação familiar, são as leis da vida, né? Essas ordens do amor, o Bert Hellinger descreveu muito bem a partir da percepção do campo. Então, não veio nem dele, e sim da própria percepção da vida. Então, o que ele diz é que quando essas leis são desrespeitadas, as consequências são muito danosas. E esses espaços ferem essas 3 leis das ordens da vida, e eu vou falar isso um pouquinho antes mesmo de falar um pouco da experiência para vocês. Não, super legal. E isso de a gente ter um outro encontro sobre as 3 ordens do amor, eu acho muito bacana. Eu acho que isso vai engrandecer mais ainda. Né? Gostei dessa que é uma parte bonita, né, do trabalho. Então, quando eu entrei nesses espaços, eu percebi que eu tinha que abrir mão de transformar esses espaços, porque realmente eu acho que esses espaços eles precisam ser abolidos para que a gente possa ter uma criatividade de construção de algo novo. É muito difícil desconstruir algo que está tão enraizado de uma forma torta na nossa sociedade, né? Hoje mesmo eu achei bem curioso, porque antes de vir aqui, a gente nesse vício de dar uma olhadinha no Instagram, eu vi uma celebridade falando sobre a possibilidade de testar as vacinas em presidiários, como se isso fosse uma questão simples. Eu não vou falar da celebridade em si, porque esse processo de cancelamento eu acho muito danoso, né? É o processo que a prisão também faz. Mas isso que essa pessoa falou está no inconsciente coletivo. Com presidiários pode qualquer coisa, sem mesmo autorização, porque ela não foi perguntar se os presidiários queriam participar de pesquisas, né? Ela falou como se eles servissem, como se eles pudessem servir como cobaias. E é isso que a gente vê nesses espaços, uma desvalorização, né, dos direitos humanos, uma quebra mesmo dos direitos humanos muito forte, o que quebra uma das leis da vida, que é a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Né? O Bert Hellinger descreveu a importância desse equilíbrio, e ele ainda diz que tudo que a pessoa recebe de bom deveria devolver um pouquinho a mais,
porque o amor, ele expande cada vez mais, né? E tudo aquilo que recebe de ruim devolve um pouquinho a menos para aquilo entrar num equilíbrio. Quando você devolve um pouquinho a mais, você entra na vingança. E a vingança, né, ela também é insaciável, ela também quer sempre mais. Então, quando eu, num espaço, descumpro os direitos humanos, por exemplo, né, quando é muito comum alguém fazer um crime, né, cometer um crime que é muito difícil, como um estupro, por exemplo, e as pessoas falam assim, na prisão você vai ter o que merece. Como assim? Na prisão pode ter o que merece? O que é isso? Né? O que é isso que está implícito? Vão estuprar essa pessoa dentro da prisão? Né? Isso é uma violação de direitos humanos muito grande. Então, a gente percebe que essa lei do equilíbrio, ela é desrespeitada o tempo inteiro. Então, é um lugar que naturalmente se prevalece a vingança, porque o espaço é inóspito e é enraizado para isso. A gente pede prisão, às vezes, sem nem saber para que está pedindo, e sim como um movimento de vingança. A prisão ficou estabelecida como um movimento de vingança. Então, isso fere já essa lei, o que é gravíssimo. A outra lei do amor, que também é ferida o tempo inteiro, é a lei de pertencimento, né? Que todos deveriam ter direito igual ao pertencimento, para assim não haver exclusões. Quando essa lei é ferida, o que causa são as exclusões. E a gente sabe, né, na constelação familiar, o dano que tem um excluído dentro do sistema. Se a gente ir aumentando os nossos sistemas, vamos perceber que somos todos um, sim. Né? Não é possível haver uma desordem num sistema porque alguém vai entrar em desequilíbrio para comunicar aquela desordem. Então, o sistema prisional, né, ele não dá, ele abre espaço, o sistema prisional que eu quero falar, eu incluo as casas socioeducativas, mais uma vez relembrando que elas não estão dentro da vara penal, mas funcionam ainda de uma forma muito parecida. O sistema penal, ele gera exclusões o tempo inteiro. Quem passou por um sistema penal, ele fica manchado, ele não consegue arrumar um novo emprego, não há programas sérios e qualificados de ressocialização. Seria injusto eu falar que não há nenhum, mas são muito poucos perto da demanda que a gente tem. A gente tem um número de encarcerados extremamente alto. Isso até comparando com outros lugares no mundo, né? Então, a gente gera excluídos muito, de uma forma em massa, e isso é muito complicado, né? A gente sabe que o excluído gera identificação, gera inversão de ordem e várias outras desordens que quem é constelador e está mais acostumado com a técnica já percebeu sobre isso, né? E a terceira lei, né, que é a lei da ordem, que diz que quem vem primeiro tem precedência, também é violada. Se a gente tirar um retrato, e isso não sou eu que estou falando dessa minha pouca experiência lá dentro, esses dados estão em lugares sérios, como o Banco Nacional de Monitoramento das Prisões e vários outros órgãos, né, que pesquisam sobre esses espaços, a gente vai perceber que não é todo mundo que é preso. A maior parte da população carcerária são negros, pobres, com baixa escolaridade, ainda homens, né? Uma faixa etária, inclusive, se eu não me engano, de 20 e pouco a 30 e poucos anos, né? Então, assim, no auge da juventude, a gente pode falar isso. E se a gente for olhar em relação à construção do Brasil, a gente percebe que quem chegou primeiro aqui são indígenas, né, que nem chegaram, eles já estavam. E logo em seguida, africanos e portugueses. Não quero dizer que todo negro tem ascendência africana, de escravos, claro que não.
mas essa foi a configuração que iniciou o Brasil. E se a gente pega livros como o livro maravilhoso do Andrelino Campos, do Quilombo às Favelas, que ele fala especificamente do Rio de Janeiro, né, da construção da cidade do Rio de Janeiro, ele vai falar que a mão de obra que construiu o Rio de Janeiro foi a mão de obra negra. Então, há uma desordem muito grande nessa prisão, porque a gente reforça um não lugar de populações, né, que deveriam, né, no nosso ano, a gente está em 2021, deveriam ter um lugar, eu acho que um pouco mais generoso, um pouco mais legítimo nesse nosso país, que é o Brasil. Então, antes mesmo de falar a experiência em si, achei importante passar isso um pouquinho, porque, né, isso é muito, eu acho muito forte. O Bert Hellinger em si não fez essa associação, ele descreveu as ordens do amor, mas, né, estando lá nesses espaços e tendo uma certa incompreensão desses espaços, como eu tinha, pesquisando, eu encontrei essas semelhanças, né, que eu acho que realmente elas violam as 3 leis da vida. Então, é importante você realmente falar, né, dessas 3 leis. Eu já tive no Degaze, né, com um grupo de meditação, e realmente é muito diferente do que você imagina, né? Foi uma experiência bem forte para mim. E isso de você levar a constelação, que a constelação tem um trabalho que é bem diferenciado de outras técnicas, né? De outras terapias, assim. Então, como é que foi essa sua entrada com essa ferramenta, né? Com a constelação ali dentro, né? Porque é um lugar bem... não é como você está no seu espaço de terapia, né? Como é que foi isso? Pois é, a constelação familiar, ela está sendo cada vez mais difundida, né? Mas tem espaços que as pessoas não sabem nem do que se trata. E nos 2 espaços, tanto no Fórum de Belford Roxo, no CPMA, que é o lugar de cumprimento de medidas alternativas, então eram réus que estavam cumprindo medida alternativa fora de um regime carcerário, ou seja, eles não estavam presos, homens e mulheres, né? E na casa socioeducativa, no CRIAD, que faz parte do que eles chamam do novo Degaze, então faz parte do Degaze, eram jovens, adolescentes, que estavam mantidos lá de segunda a sexta e no final de semana retornavam para as suas casas. A experiência em Belford Roxo teve uma coisa que eu acho que facilitou bastante, que a equipe técnica ficou extremamente curiosa. Então, as primeiras experiências era todo mundo junto. Você não sabia quem era réu, quem era equipe técnica e quem era... Também era possível irem representantes, pessoas que já conheciam a constelação familiar e queriam saber como que isso ia ser feito nesse espaço. Então, eram voluntários, estavam lá disponíveis, né, para o trabalho. E ninguém sabia quem era quem. E isso foi super bacana, porque foi fazendo uma confiança no grupo muito bacana. Durante o tempo, né, eu passei mais de 1 ano lá, esse grupo ia sendo transformado, porque ninguém era obrigado a estar lá, nem os voluntários, nem a equipe técnica e nem os réus, eles eram apenas convidados. E fizemos trabalhos belíssimos e, diferente da constelação familiar na vara, por exemplo, de família, que você tem uma eficácia em números, né? Você faz uma constelação, a família entra em acordo e aquele processo acaba. Nessa vara de cumprimento de pena, não era bem assim, porque você não poderia segurar nada. Mas a transformação das pessoas, e ali de todas, né, equipe técnica, réus, voluntários, era muito bonita e formou um grupo que eu achei assim, super bacana. A experiência no CRIAD de São Gonçalo foi um pouquinho diferente, porque eu entrei lá sozinha, não levei voluntários, né? A entrada nesses espaços já é bem delicada,
e eu acho que, em alguma instância, compreendo, né? Porque são adolescentes, então tem que ter, né, tem que manter ali alguma coisa especial para os adolescentes, mas não era, a entrada não era tão grande como eu tinha lá no fórum, e era mais burocrática, e eu não trabalhei a equipe, algo que, sinceramente, eu me arrependo até hoje, porque eu acho que poderia ter sido mais bacana o trabalho também da equipe, acho que seria essencial. Faz diferença, Na então, época, estar com a não... equipe, né? Faz essa diferença, a Sim, equipe participar. Bom, sim. Eu acho que a equipe faz muita diferença. Então, lá foi um trabalho de formiguinha, porque assim que eu cheguei lá, homem que é homem, são meninos, né? Mas homem que é homem não chora, não existia possibilidade de um homem, por exemplo, de um menino, representar uma mulher na constelação. Então lá eu tive que usar bonecos, eu não fazia constelação em grupo, que era o recurso que eu usei no Fórum de Belford Roxo. Lá eu usava bonecos, inicialmente individualmente, depois, né, individual com outros observando, que foi muito legal e possibilitou um movimento muito diferente, onde eles mesmos se autorregulavam. A gente sabe que adolescente é cheio de gás, é cheio de energia, então quando um começa a falar, o outro fala no meio, e na hora da constelação, principalmente nos momentos mais do auge energético, eles mesmos falavam, fica quieto, olha o respeito aí com o trabalho, né? Então achei muito bacana assim, esse movimento que foi acontecendo, mas lá a entrada foi de formiguinha. Eu comecei usando exercícios terapêuticos de sensibilização com os adolescentes, desde alimentos, né, sempre dando o melhor, o que eu acredito. Então, levei muitas frutas orgânicas, muitos sucos, e a gente experimentava os sabores juntos. E será que uma fruta mais ácida, se colocar uma mais docinha, será que melhora? E a experiência na vida, será que isso também acontece? Então, isso foi proporcionando diálogos, né, de toque com penas. E sente a pena? É gostoso ou incomoda? Né? E isso, reconhecimento de talentos, que foi muito interessante. Né? Eu lembro que um caso, bem rapidamente, do garoto que falou assim: eu não tenho talento nenhum. Aí eu falei: impossível, eu sou uma caçadora de talentos. E aí ele falou assim: o talento que eu tenho a senhora não vai gostar. Eu falei: eu te desafio. Ele falou assim: eu sou bom para bater carteira. E aí eu falei assim: opa, no Rio de Janeiro, então você corre muito bem e você é muito sensível, porque o bom ladrão, ele não vai assaltar o mais fraco, ele vai assaltar o distraído. Você poderia ser um terapeuta, assim como eu. E ele que estava assim, fez assim: pô, tia, pode crer, isso aí eu sou mesmo, eu sou muito sensível. Né? Então, foram trabalhos muito ricos que aconteceram lá, um vínculo muito bacana, e nós desenvolvemos vários outros projetos muito além de constelação familiar. Né? E isso foi bem bacana. poxa, muito, muito forte isso, né? Esse trabalho é muito bonito e poder ajudar, né? Contribuir de alguma forma para esse pessoal, para a garotada. Eu acho que isso sempre engrandece até a constelação, né? Essa entrada, assim, né? No judiciário, né? Na justiça da constelação. É um trabalho que está sendo feito agora que eu gosto muito, admiro muito esse tipo de projeto, né? Eu acho que é sempre válido a gente estar contribuindo assim, no que a gente pode, né? Muito bacana essa entrada. Agora, foi difícil assim no começo, assim, como que um juiz liberou, como que o responsável liberou você a participar e fazer esse trabalho? Pois os dois juízes que eu trabalhei em Belford Roxo, o Alfredo, o doutor Alfredo, e em São Gonçalo, a doutora Cláudia, eles já conheciam constelação. E eles queriam muito, eles se sentiam, caramba, eu me sinto muitas vezes amarrado aqui. Então, eles já queriam um trabalho um pouco mais energético mesmo, um trabalho que fosse diferente do que acontecia. Então, nos dois eu recebi um convite para ir, eu não fui atrás.
esses trabalhos chegaram até mim. Então, nesse sentido, foi fácil a entrada lá, né? A permanência, principalmente no CRIAD de São Gonçalo, que foi uma construção, até chegar, né, na gente poder desenvolver trabalhos mais concretos, assim, para os meninos, né? A gente conseguiu criar na casa de um deles um estúdio de música, né? Porque a constelação, como eu falei, ela não vai transformar o espaço. Inclusive, a primeira constelação que eu fiz lá no CRIAD, o rapaz evadiu, ou seja, ele pulou o muro e não voltou mais. No dia seguinte da constelação. E aí que eu percebi que eu estava a serviço dos meninos e não da instituição em si, né? Então, agora, houveram muitas possibilidades de cura, como isso que eu estou falando, né? A gente conseguiu fazer um estúdio dentro da casa de 2 meninos que eram do rap, um rapaz lá de Belford Roxo que fazia batalha de barbeiro, se tornou um barbeiro maravilhoso, foi fazer oficina lá em São Gonçalo e ele ensinou os meninos a fazerem o maquinário desde o zero, como construir a sua própria máquina para cortar cabelo, né? Então, movimentos muito legais. A gente teve a banda 1 Quilo de rap que foi até lá. Um dos rapazes do 1 Quilo já tinha passado pelo sistema. Então, umas trocas muito bacanas mesmo. Sempre com muito amor. Poxa, muito bom isso, Flávia. Poxa, obrigado aí por esse papo, né? Eu queria de você só mais uma coisa, se você pode. Qual é a orientação que você dá para o terapeuta entrar? Qual a dica que você daria, assim? Isso que você falou de estar a serviço dos meninos, eu achei muito bonito, né? E não a serviço da instituição. Qual a dica que você pode dar para um terapeuta que quer fazer um trabalho assim? Que ele desconstrua qualquer ideia de ajuda que ele pode dar para aquele lugar, de verdade. Senão, daqui a pouco, a gente está criando, como a prisão, como eu falei, é muito enraizada ao lugar da vingança, a gente está criando outros espaços de vingança, mas a partir da nossa perspectiva. Então, a gente cria a nossa prisão bonitinha, que nunca vai ser. Então, para desconstruir isso, esse lugar de que está indo lá para transformar algo. Por um acaso, você pode até transformar alguma coisa, mas, né, não tem que ser o objetivo. E eu acho que tem que ser uma pessoa que tenha um conhecimento mínimo desses espaços, né? Eu falei que esses lugares chegaram até mim, mas eu trabalhei durante anos na PUC, enquanto eu fazia faculdade, com professores que pesquisavam essas populações. E eu fiz pesquisa com elas, dei monitoria com elas durante muitos anos na faculdade, né? Então, eu acho que isso contribuiu bastante. Senão, a gente entra numa dicotomia muito fácil mesmo, né? Do bom e do mal, do que serve e do que não serve. E isso eu acho muito ruim. Flávia, muito obrigado. Acho que era isso que eu precisava ouvir assim, para a gente fechar, né? Eu acho que contribuiu muito aqui. E para quem estiver assistindo e para quem vai ouvir você, eu acho que vai ser muito grandioso. Flávia, muito obrigado. E, olha, agora só tem uma coisa. Na próxima, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre a Ordens do Amor. E um pouquinho sobre você, que a gente também não falou da sua caminhada, né? Até a constelação familiar. Então, a gente tem mais 2 encontros para fazer. Compromisso, né? Vai ser muito bom te receber de novo, tá? E faremos. Richan, eu te agradeço muitíssimo conversar com você. Que a minha mãe, a Selma, falou, né? Muito fácil, porque você deixa a gente muito à vontade. Então, te agradeço bastante por essa possibilidade de troca aqui, tá? Que também aprendo muito com você. Muito obrigada. Ótimo, obrigadão. A gente vai se falando, tá? Tá Beijo. certo. Um beijo a todos.